Tu não era assim, não. Tu piorasse. Você não era assim tão displicente com o seu tempo com Deus. Antigamente, eu lembro, você se dedicava, você lia mais a Bíblia, você orava. Lembra do tempo que você passava mais do que simples 5 minutos da hora do almoço falando com Deus? Lembra disso? Tu não era assim, cara. Tu piorasse. Lembra da época que você passava horas e horas desejando conhecer mais a Deus, investigando sua palavra, buscando aprender mais do que ela tem a te passar, ouvindo conselhos de pessoas mais experientes? Cara, você não era assim, você piorou. Lembra do tempo que você se preocupava com a sua igreja, que você estava sempre lá ajudando de uma forma, sei lá, orando pelas irmãzinhas que estavam indo na casa da pessoa visitá-la e ajudá-la? Lembra da época que você era o primeiro a se dispor aí à viagem missionária, às ações sociais que a sua igreja faz? Você não era assim, você piorou. Lembra da época que você se importava com os irmãos da sua igreja? Da época que eles estavam passando necessidades e você ia lá e falava: irmão, você está precisando de ajuda? Irmão, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Lembra da época que você se dedicava para viver o evangelho, a conhecer os irmãos, entender suas necessidades, entender o que eles precisavam? Você lembra da época que você vivia o amor de Jesus, transparecendo isso para outras pessoas, da mesma forma que Cristo transpareceu isso para você? Me desculpa, cara, mas você não era assim, você piorou. Lembra da época que você amava missões? Na época que você se empenhava na oração pelos missionários, amava a obra missionária, buscava de alguma forma conseguir estratégias para que seus amigos do trabalho, seus amigos da escola, seus amigos da faculdade, seus amigos de qualquer canto da pracinha conhecessem a Cristo? Você lembra disso? Cara, você não era assim, você piorou. E a sua família? Lembra do tempo que você se dedicava à pregação do evangelho a ela, que você sentava junto à mesa e agradecia pelo alimento, que você sentava e debatia sobre a Bíblia com seus filhos? Eles sabem do evangelho de Cristo, porque assim, você parou de fazer isso. Você lembra da época que você orava com a sua esposa, orava por ela, na época que seu cônjuge não conhecia Cristo, mas através do seu comportamento ele percebeu que não era uma simples religião, era algo verdadeiro, algo sincero. Você lembra disso? Você lembra que você um dia já foi assim? Mas cara, tu piorasse? Lembra da época que você investia todo o seu tempo e recursos para a obra de Cristo? Lembra da época que você se dedicava integralmente à pregação do Evangelho, seja com palavras, seja com o seu simples viver? Você lembra da época que você amava o próximo, independente da situação, sendo bom ou ruim? Lembra da época que você se dedicava para que o Evangelho fosse anunciado com toda a sua integridade? Você lembra disso? Porque você não era assim. Você piorou. Lembra da época que você se importava com o louvor a Deus, que você passava minutos, horas do seu dia anunciando esse evangelho através de canções, buscando sempre seus dons e talentos para fazer com que Cristo fosse cada vez mais anunciado a esse mundo? Você lembra da época que você se empenhava e anunciava o evangelho de todas as maneiras possíveis, para que pelo menos de alguma forma alguns fossem salvos? Você lembra disso? Porque do jeito que você tá, você não era. Você simplesmente piorou. Lembra? Lembra de onde tu caíste, do seu antigo comprometimento tão intenso com a obra de Cristo, e agora você tá aí, sentado, assistindo meus vídeos, dando like, mas simplesmente sem se importar que outras pessoas não conheceram a verdade da salvação que você conhece hoje. Você lembra disso? Sério? Você lembra da época que você se importava com a salvação das pessoas? Da época que você realmente queria que elas fossem salvas e encontradas pelo Evangelho de Cristo? Da época que você se colocava como um instrumento nas mãos do Senhor, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Acabou? Sinto muito, mas você não era assim. Você piorou.